Hoje estamos fechando mais um trimestre de estudo da lição da Escola Sabatina. Durante esse trimestre, estudamos sobre tesouros da verdade, maiores lampejos de luz. Este ainda será um tema que continuaremos estudando no próximo trimestre. Mas, com certeza, ao olhar para trás, nós podemos perceber quão ricas lições, quão ricos ensinamentos nós recebemos ao longo deste trimestre. Ensinamentos preciosos, valiosos, e não apenas ensinamentos com um teor mais teórico, né? Teor teórico até que ficou interessante, mas não apenas teoria sobre um ou outro ponto de fé, um ou outro ponto doutrinário, mas nós percebemos muitas lições práticas que nos impactam profundamente na forma como nós nos portamos na nossa relação entre as pessoas, naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, na forma como nós realmente interagimos com o meio onde estamos inseridos. Então foram lições que nos tocaram desta forma. E se nós fizermos uma avaliação da nossa vida em relação àquilo que aprendemos, será que podemos dizer que, pela graça de Deus, de 100% daquilo que nós aprendemos, 50% já pode ser visto sendo aplicado no meu dia a dia? Ou talvez mais do que 50%? Ou talvez menos? Ou será que foi mais uma lição que eu estudei, mas não me afetou nada? Fica para a reflexão de todos aqueles que acompanham aqui o programa Lição Interativa, este ponto, o quanto essas lições de fato têm impactado o meu dia a dia. Bom, ao longo desta lição nós continuaremos fazendo essas reflexões. Nas últimas lições nós estivemos considerando especialmente ensinamentos relacionados ao sábado. Nós vimos questões mais teológicas, apresentando o sábado dado por Deus ainda lá na criação, como o sábado foi tratado pelo povo de Deus durante o período do Antigo Testamento. Depois nós tivemos uma lição que falou sobre o sábado dentro do contexto do Novo Testamento. E as últimas lições trouxeram o sábado ainda mais relacionado à questão profética, como um poder que já outrora havia sido anunciado pelo profeta Daniel e depois confirmado pelos profetas também do Novo Testamento, apontando para um poder que surgiria e que procuraria destruir os desígnios de Deus, especialmente o mandamento relacionado ao sábado, tentando estabelecer um dia diferente. E algo que nós temos visto assim largamente difundido no meio da cristandade do mundo atual. E então essas lições vieram para nos alertar, para fundamentar a nossa fé relacionado a isto que Deus estabeleceu, relacionado a um dia de guarda, a um dia que deve ser um deleite para nós. Afinal de contas, hoje nós vamos até estudar sobre isso, os deleites do sábado. E vamos ver ao longo dos tópicos aquilo que devemos buscar realizar no sábado. Talvez alguns podem pensar, não, mas a lição dessa semana vem falando sobre o que não pode fazer no sábado. A lição apresenta coisas que são tão comuns, podemos fazer em qualquer outro momento da semana que não precisa e não deve ser de fato feito no sábado. Mas no sábado nós vamos nos dedicar a coisas que talvez durante a semana não temos tido tempo para realizar. Porque o sábado é um dia especial, um dia onde nós precisamos buscar uma relação mais íntima, mais pessoal com Deus, dedicando-nos então a práticas, dedicando-nos a momentos especiais, momentos assim que devem nos trazer grande alegria e regozijo dentro de um contexto de um ciclo semanal. Lhes convido para a leitura do verso para a nossa memorização, que diz assim, Isaías capítulo 58, verso 12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas
e restaurador de veredas para morar. Isaías 58, 12. E o pensamento da inspiração ainda nos traz algo muito importante quando nós fazemos uma reflexão acerca do sábado. Diz-nos assim: os ministros devem dar instruções cuidadosas sobre a devida observância do sábado. Devemos ser cautelosos para evitar que os professos observadores do santo dia de descanso de Deus sigam as práticas negligentes que predominam entre os guardadores do domingo. Deve ser clara e distinta a linha que separa os que têm a marca do reino de Deus dos que portam o sinal do reino da rebelião. Veja que pensamento interessante da parte da pena inspirada, chamando atenção aos ministros, mas aparecendo nesse contexto, chamando atenção a toda a igreja, né, irmão Zé? Para a necessidade de nós entendermos o sábado, tanto no que diz respeito à questão espiritual, de intenção, quanto também na questão das práticas, né? Porque às vezes nós podemos ser tendentes a estabelecer coisas à semelhança dos judeus no passado, fazendo do sábado um fardo, onde as pessoas pensam, poxa vida, está chegando mais um sábado. Tomara que chegue o primeiro dia da semana logo. Então por isso que tem uma palavra aqui nesse texto muito importante, que é cauteloso, ou os ministros devem ser cautelosos. O sistema de ensino todo nos treina para darmos respostas teóricas a todo o conhecimento. E principalmente quando a gente parte para o lado da religião, o lado religioso. Existe uma expressão que nós usamos sempre quando somos chamados a uma reflexão com relação ao nosso comportamento: eu odeio sermão. Então, nós queremos sempre dar uma resposta teórica, dizer assim, eu já conheço. Só que o texto nos traz para uma realidade, para a prática. Nós não impressionamos Jesus em nada que fazemos, mas sim o espírito pelo qual nós fazemos. Por exemplo, os guardadores ou os observadores do domingo, na sua maioria, não têm nem costume de irem à igreja nesse dia. Perceberam? E o que o texto está dizendo é que nós devemos ensinar que não é assim. Não é um conhecimento teórico. Deus quer um conhecimento prático. E isso deve ser visual, deve ser expressado através da nossa atitude, com reverência, com temor, com um coração obediente. É isso que Deus quer. Não é o ensinamento em si. É o efeito desse conhecimento na tua vida prática. Porque Deus, Ele não quer advogado, pessoas que tenham poder de argumentação sobre qualquer assunto, inclusive sobre o sábado. Ele quer testemunhas, pessoas que vivam, pessoas que experimentam essa realidade e tem esse dia, não como um dia formal, mas como um dia, como diz o texto aqui, de deleites, um dia de alegria, um dia de satisfação em Cristo. Muito bem. Nós vamos explorar mais sobre estas questões mencionadas aqui, né, da prática, da vivência, da experiência do sábado, no decorrer dos tópicos. E vamos ver pontos muito importantes e interessantes, selecionando, né, ou apresentando práticas que não devem fazer parte do sábado e apresentando aquilo que devemos buscar realizar neste dia. Temos muita coisa a aprender. Muita. Deus vai nos ajudar, que vamos ter lições especiais e maravilhosas. Mas antes de nós falarmos sobre o descanso do sábado, vamos começar falando sobre o que deve ser feito nos 6 dias que precedem o sábado. O primeiro tópico tem por título 6 dias. Primeira pergunta: para que servem os 6 dias da semana e qual a importância disto para a vida do cristão? Isso é suma importância, Luzley. Jó disse que o homem nasce para o trabalho, assim como a faísca nasce para voar. Quem já acendeu uma fogueira, colocou fogo em algo, um carvão, por exemplo, quando você coloca, a faísca sai, ela não vai para baixo, ela voa. Então o homem nasceu para o trabalho, assim como a faísca nasceu para voar. E no livro de Salmos, o salmista diz que nasce o sol e sai o homem para a sua lida e só volta ao entardecer. Então o homem foi feito para trabalho.
E nós percebemos isso mesmo num contexto que estava completamente sob o domínio de Deus, lá no paraíso, ou seja, no Éden. Diz que Deus plantou um jardim e colocou o homem ali para cuidar, ou seja, deu um trabalho para o homem, deu uma ocupação. E quando ele entrega a lei para Moisés lá no Sinai, o mandamento diz: 6 dias trabalharás. Então, os 6 dias da semana é para trabalho. E não é trabalho assim, sem objetivo, é trabalho com produtividade, trabalho com resultado, trabalho com estratégia, trabalho mesmo. Isso é importante, e é tão importante isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que quem não trabalha é melhor que não coma, que não deve comer, porque é honroso para o homem viver do suor do seu rosto, do seu trabalho. E o trabalho encarado como uma bênção de Deus é a melhor coisa que existe. A Bíblia diz que é doce o sono do trabalhador. Então, os 6 dias é para o trabalho. É interessante que quando nós mencionamos trabalho aqui, não significa apenas o trabalho como empregado, né? Mas as atividades comuns também que se realiza dentro das necessidades cotidianas dentro do lar, né? Porque às vezes alguém pode falar, mas eu estou desempregado, ou eu não trabalho, é o meu cônjuge que traz o sustento da casa, então eu estou em descanso durante toda a semana? Não. Mentalidade de escravo. O escravo é que associa trabalho a salário, trabalho a dinheiro, nada disso, isso não tem nada a ver. Por isso que tem muitas pessoas frustradas em suas profissões, porque só trabalham por causa do dinheiro. É como se fosse imposta uma obrigação sobre o trabalho, nada disso. O trabalho é uma bênção e faz parte do plano de Deus para o nosso desenvolvimento. Inclusive, nossas crianças, desde quando têm condição, elas devem ser ensinadas pequenas tarefas no lar, claro, de acordo com suas idades, para criar esse sentimento de ocupação. E faz parte até do desenvolvimento. Percebem como era o corpo do homem quando o trabalho era mais braçal? Vê o nível de estresse que tinha, de ansiedade, de pressão alta, de tudo. Porque existia um perfeito desenvolvimento tanto das faculdades físicas quanto da intelectual. Hoje você está só no intelectual e não tem esse desenvolvimento físico. E por pensar que só deve trabalhar se estiver recebendo algo, é que muitos estão, inclusive, perdendo suas próprias famílias por causa dessa falta de visão e desse comprometimento que o irmão mencionou, de ajudar nas tarefas de casa. Exatamente. Então, o trabalho é dado por Deus, conforme trouxe aqui todo o contexto, o irmão Osiel trouxe toda a base bíblica, né? O trabalho foi dado por Deus ao homem e é uma bênção. Uma vez ouvi alguém dizendo, se eu encontrasse quem inventou o trabalho, falava com indignação, né? Pois é, vai se encontrar com Deus. Ele foi quem inventou e deu o trabalho para benefício e ser uma bênção à humanidade. E aqui já, inclusive, nós vemos essa segunda parte, né? E qual a importância disso para a vida do cristão. É uma bênção, é uma dádiva que Deus deu para a gente, né? A ocupação útil é necessária. Exatamente. Então, quem não trabalha está desobedecendo o mandamento de Deus, que é para trabalhar. E aqui diz que é para trabalhar durante 6 dias. Por que será, então? Exato. 6 dias trabalharás. Agora, pergunta B. Explique o que é um dia do ponto de vista bíblico. O que é um dia do ponto de vista bíblico? Em Gênesis capítulo 1, verso 5, e a gente vai ver isso repetido diversas vezes na semana da criação, o relato da semana da criação diz: foi tarde e manhã e o primeiro dia. Foi tarde e manhã o segundo dia. Mas antes de dizer isso, fala que Deus chamou a parte clara de dia e as trevas de noite. Então nós entendemos por esse texto e por diversos outros que um dia na Bíblia contém de 24 horas, sendo que 12 horas é a parte clara e 12 horas é a parte escura. Esse é um dia na Bíblia, entendeu? E a gente vê isso claramente lá em Levítico capítulo 23,
que fala sobre o sábado, né? E diz assim, ó, afligirei as vossas almas aos 9 do mês, a uma tarde, a outra tarde celebrareis o vosso sábado. E tem tradução que diz de um pôr do sol a outro pôr do sol, porque essa linguagem também, tarde e manhã e o primeiro dia, ou seja, parte escura e parte noite. Então o dia, ele vai sempre começar e vai sempre seguir esse ciclo. E isso o homem tentou mudar. A gente tem um calendário hoje, o pessoal diz que é de meia-noite, mas o nome já diz, né? Meio-dia. Está na metade do dia, não está meia-noite. Está na metade da noite. Então, o dia na Bíblia se conta de um pôr do sol a outro pôr do sol. São 24 horas. Agora, o que devemos ter em mente durante os 6 dias? Então aí, se a Bíblia diz que 6 dias são para o trabalho, e diz também que o 7º dia é o meu santo dia, então durante esses 6 dias que eu estou trabalhando, eu tenho que lembrar da mesma parte do mandamento, que diz, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor. Então nós devemos lembrar do sábado. E aqui tem algo muito interessante para os nossos amigos que talvez estejam com a gente aqui no canal, ou assistindo o vídeo nesse momento. As pessoas pensam assim, mas o que vocês fazem no sábado? Não, nós lembramos do sábado durante toda a semana. Então você já vai sabendo o que você pode fazer durante a semana que você não pode fazer no sábado. Então, ao pôr do sol de hoje, aí fechou tudo. Agora é o coração voltado para a adoração a Deus. Mas só que isso não aconteceu agora. Olha, falta tantos minutos para o pôr do sol. Não, eu estou lembrando disso durante toda a semana, para fazer essa preparação especial, para que no dia de sábado seja esse dia deleitoso, seja essa coisa maravilhosa que Deus quer que seja, essa experiência. Aí lembramos o que foi falado no início. Deus não se impressiona com o que a gente faz, mas sim o motivo pelo qual a gente faz. Então Ele quer que o sábado seja lembrado durante toda a semana. As pessoas atribuem a falta de uma experiência mais aprofundada com Deus, muitas vezes, a falta de tempo. Por que muitas vezes as pessoas, agora exemplificando, né, tornando bem prático, por que as pessoas às vezes não leem a Bíblia? Porque muitas vezes elas dizem que não tem tempo de estar na igreja frequentando todos os cultos. Porque não tem tempo, tem que correr atrás dos trabalhos, de todas as atividades. Então, esta falta de tempo, de certa forma, tem minado a fé, de modo geral, das pessoas. Então, Deus separou um dia, né? Um dia. Então, durante toda a semana, a gente já se ajusta, trabalha, executa todas as atividades, já tendo em vista que, quando chegar o sábado, daremos uma pausa em tudo isso, para daí sim dedicar um tempo para o Senhor. E isso faz parte... Um tempo especial, né? Isso faz parte de Deus, para não ter o sábado apenas como um dia que você cessa todas as atividades. Não, ele é um dia que tem uma influência muito grande no teu relacionamento com Deus. Mas isso só vai acontecer se você lembrar durante toda a semana. Então lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então quando fala lembra-te, você não pode esquecer. E você tem que estar fazendo as suas atividades. E é por isso que é importante a gente ter um programa de trabalho. O que eu vou fazer? Nessa semana eu vou fazer isso. Até sexta-feira, principalmente as donas de casa. Eu li um livro esses dias, inclusive sobre isso, né? Acho que Preparadas para o Sábado, que traz assim uma coisa maravilhosa para que você possa desfrutar para que o sábado seja deleitoso. Exato. E tudo isso começa com preparação durante todos os dias, né? Então, nesse primeiro tópico da lição, nós vimos sobre as atividades que devem acontecer durante os 6 dias. Trabalho, as atividades comuns do dia a dia e nunca perdendo de vista que, quando chegar no 7º dia, teremos um dia separado. Então, vamos organizar a agenda, vamos organizar as atividades que devem ser realizadas durante a semana, já considerando que o 7º dia, esse já é um dia especial, é um dia reservado para
para Deus. Que nós possamos, ao longo da semana, né, de fato, agirmos dessa forma. Vamos pegar esse ensinamento, vamos pegar essa lição e vamos aplicar na nossa vida. Vamos colocar isso como desafio para que, de fato, possamos, ao chegar o sábado, observá-lo conforme o mandamento. Amém?